Bom dia a você que nessa manhã tiraram um tempinho para ouvir essa mensagem também. Sabe, a mensagem de hoje está aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Pedro diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Ou seja, está dizendo, peço aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Veja, Pedro, além de ser um apóstolo, ele se identifica aqui também como um presbítero. Presbítero é como se fosse um pastor, um ancião nos dias de hoje. E ele também se identifica como a testemunha do sofrimento de Cristo. Né? Pedro é o tipo de testemunha, não daquele tipo de testemunha que ouviu falar. Pedro, ele não viu falar do sofrimento de Cristo, ele esteve presente ao lado de Cristo, ele acompanhou pessoalmente. Ele continua: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, ou seja, não por pressão, mas espontaneamente, ou seja, de livre vontade, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Sabe, a gente conquista a confiança, a gente conquista não por pressão, mas sendo modelo, sendo exemplo. Um pastor, ele conquista a confiança do seu rebanho não exercendo a violência contra elas, mas sendo o exemplo, indo à frente. E elas o acompanham, porque vê o seu mestre, o seu pastor indo à frente, seguindo, e ela segue, sendo o exemplo. E ele conclui dizendo assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar. Quem é o Supremo Pastor? É Jesus Cristo. Recebereis a imarcessível coroa da glória, ou seja, a imperecível coroa da glória. Amém? Então, meu amigo, talvez eu esteja falando nessa manhã, talvez não para um pastor, não para um presbítero, mas para um pai, um chefe de família, por exemplo. Se você é um pai, você tem uma família a zelar, de certa forma você também é um subpresbítero, um sumo pastor. Você tem a responsabilidade para com sua família. E sabe, você deve pastorear a sua família. Aqui, como diz aqui o texto, espontaneamente, de livre vontade, com amor, sabendo que ela pertence a você, que Deus deu a você para cuidar delas. Então faça com amor, com carinho, não por pressão de uma sociedade. Às vezes a sociedade pressiona, né? Não, mas porque você é um sumo pastor, você é um pai, você ama, e você vai zelar para ele. Conquista esses cordeirinhos que são seus filhos, não por pressão, não por violência. Não tente dominá-los por violência, mas conquiste o respeito, conquiste a confiança, conquiste o amor deles pelo exemplo. Toma a Jesus Cristo como exemplo. Viva as verdades escritas na palavra de Deus. Então seja exemplo para a sua família, para os seus filhos, que são esses cordeirinhos que Deus confiou a você. Meu desejo nessa manhã para você é que Deus seja realmente o Senhor da sua vida. Que você comece o dia conectado com Deus, sentado aos pés de Cristo, ouvindo a sua palavra. E termine o dia também assim. Lembra? Deus te ama muito. Está cuidando de você. Cuidou até agora. Então fique em paz. Tenha um ótimo dia na presença de Deus.